Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast, mais um episódio desse estudo mágico, desse livro sagrado, Um Curso em Milagres. Mais uma vez eu estou muito grata de estar aqui, gravando mais uma sessão com a Gabi maravilhosa. Seja bem-vinda, Gabi. Gratidão, Déia, gratidão a todo mundo por mais esse encontro. Hoje a gente vai continuar o capítulo 3, então nós vamos fazer a leitura da sessão 2, Milagres como Percepção Verdadeira. Para quem tiver o livro, tá na página 40. Mas antes da gente começar, vamos tirar um momentinho para a gente ir se interiorizando. Vai fechando os olhos, se for possível, onde você está, respirando fundo. Se conecta com o seu coração. Sente você se abrindo para receber o que essa leitura pode trazer para a gente hoje, agora. Pode entregar também qualquer pensamento que você possa ter agora, de preocupação ou de qualquer outra questão que possa estar na frente nesse momento na sua mente. Vai entregando, abrindo espaço para receber. E aos pouquinhos pode ir voltando. E vamos começar. Vamos! Milagres como percepção verdadeira. Eu tenho declarado que os conceitos básicos a que esse curso se refere não são questões de grau. Certos conceitos fundamentais não podem ser compreendidos em termos de opostos. É impossível conceber luz e escuridão, ou tudo e nada, como possibilidades conjuntas. São todos verdadeiros ou todos falsos. É essencial que reconheças que o teu pensamento será errático, até que um firme compromisso com um ou outro seja feito. Contudo, um firme compromisso com a escuridão ou nada é impossível. Ninguém jamais viveu que não tenha experimentado alguma luz e alguma coisa. Ninguém é, portanto, capaz de negar totalmente a verdade, mesmo se pensa que pode. Ok. Aqui eu sinto que ele introduz a gente para essas ideias dos absolutos, né? Porque ele Uhum. fala muito com a gente nesse lugar de última instância. Tudo é sempre muito absoluto, né? Ele não faz concessões no que ele traz, porque para ele só tem duas decisões que a gente pode fazer. Ou a gente vai escolher o ego, né? E as percepções do ego, a ilusão, ou a gente vai escolher Deus e as percepções da mente certa, do amor, da verdade. A gente não tem meio termo, né? Quem coloca meio termo é sempre o ego, que na verdade não é meio termo, é escolher por ele, só que ele fica fazendo umas concessões para fingir que a gente está fazendo uma coisa diferente. A gente se perde com essa ideia de graus. Até porque, com a ideia de graus, uma das questões que a gente vê lá no início, né, dos princípios de milagre é não há dificuldades de ordens em milagres. Porque a ideia dos graus faz com que a gente acredite que algumas coisas são possíveis e que outras coisas não são possíveis. E a gente nunca consegue acessar uma verdade realmente absoluta. Então, por isso que ele fala nesse sentido, né, de que se uma coisa é verdade, se um conceito é verdadeiro, ele é verdadeiro em todas as instâncias, né? Da mais baixa até a mais alta. E se ele é mentiroso, se ele é uma ilusão em todas as circunstâncias. Não dá pra gente fazer essa negociação. Ai, aqui tudo bem, essa ilusão tá tudo certo. Aqui não, aqui realmente tá errado, tá fácil da gente ver, aqui a gente condena. Não, se em um lugar é realmente uma ilusão, ela vai ser uma ilusão naquele outro lugar também. É um super exercício, né? É um super exercício, mas que faz todo sentido.
essa purificação da percepção, essa, não sei se é uma purificação, mas tem a ver com entrar num lugar. Eu amo o absoluto. Eu acho que faz todo sentido. A gente já conversou sobre isso, né? Eu acho que é isso. É, o que é verdade, não pode ter meio termo, né? E o que é ilusão também não pode ter meio termo, mas a gente faz isso o tempo todo. A gente escala a proporção dos acontecimentos em pequeno, grande, dependendo da preferência do nosso ego, né? E por isso que eu digo, é um super exercício. E eu acho muito valioso, assim, e é algo que a gente faz muito. A gente no nosso grupo, enfim, nas nossas trocas, que é valorizar, né? Tipo, é valorizar tudo. Absolutamente tudo. E não ficar colocando, tipo, não, isso aqui é muito especial, isso aqui já não é tão especial. Enfim, vamos lá. Né? É um exercício muito profundo. E eu sinto que é nesse ponto que as existências pegam muito, sabe? Uhum. É muito nesse lugar onde a gente fala, eu até aceito essa ideia, sei lá, de amar o próximo, mas esse aqui não, né? Esse aqui tá todo mundo de Aham. acordo que tá errado, né? Outro dia eu tava até num evento no Curso Milagres que a moça tava falando que todo mundo, né, é digno de amor, é filho de Deus, essas ideias, né, que a gente tem acesso na maioria das religiões também. E aí ela falou, inclusive, ela falou assim, que tem um palestrante no Curso de Milagres bem antigo, um professor que é o Ken Wapnick, se não me engano, foi um dos primeiros professores de um curso de milagres que ele sempre falava nas palestras dele, inclusive Hitler, né? Por quê? Porque a gente tem algumas ideias, né, fixas na mente. Então, é por isso que isso levanta a existência, porque ele vai levar a gente muito para esses lugares absolutos e a gente tem muito esses apegos, aqui tudo bem, aqui não. Enfim, é um processão. Colocar isso em prática é um grande É. processo espiritual. Na ideia, assim, é um processo, é um passo trazer uma ideia de que isso faz sentido. E é um outro passo ainda maior você integrar isso e viver isso, né? E realmente praticar. Concordo 100%. Eu sempre tive, na verdade, desde muito cedo, assim, desde do início do meu despertar, que eu sinto que eu tô despertando, né? Mas no início, eu pensava em Hitler, sempre. E pensava, em Hitler, em Judas, em todos esses ícones, né, do negativo que a gente condena. E, e tinha esse olhar assim de, cara, tem alguma coisa aqui, sabe? Tem algum mistério aqui que eu não tô conseguindo enxergar. Tem algo maior do que eu tô aqui sendo capaz de julgar. E para mim faz todo sentido. Sim, sim. Que conecta com o nosso último podcast, né? A gente falou um pouquinho sobre essas ideias de traição, de Sim, sim, Judas, né? sim. Então, quem quiser depois vai lá ver. Foi muito bom, foi muito lindo. Foi muito lindo Sim. o último podcast, vale bastante a pena mesmo. Então vamos continuar. Estamos no 2. A inocência não é um atributo parcial. Não é realmente enquanto não é total. Não é real enquanto não é total. Os que são parcialmente inocentes estão aptos a ser bastante tolos às vezes. Enquanto a sua inocência não venha a ser um ponto de vista de aplicação universal, não venha a ser sabedoria. A percepção inocente ou verdadeira significa que tu nunca percebes de forma equivocada e sempre vês verdadeiramente. Em termos mais simples, significa que nunca vês o que não existe e sempre vês o que existe. Aqui é isso, ele continua trazendo essa ideia, né, dessa inocência e dessa visão que vai além, né? Então, que a nossa percepção real, ela consegue enxergar além, ela consegue ver a única coisa que existe, que é o Filho de Deus Santo, que nunca cometeu nenhum pecado. Então, é quando, talvez de maneira mais prática, que ainda é identificado com esse ego, é quando a gente consegue enxergar além dos erros, né? Dos erros do outro, do nosso próprio erro, e consegue se manter, mesmo que por um instante, por um relance, conectado à nossa verdadeira natureza, quem a gente realmente é, né? Me veio algo agora, eu recebi algo, Gabi, que eu não consigo talvez nem explicar.
Ai, é tão bonito. Eu espero que você que está ouvindo também possa estar recebendo todas essas bênçãos, sabe, que vão para muito além do que a gente está falando aqui. Acho que só o fato da gente estar trazendo para a consciência e lendo, né, essas palavras, a gente está ativando esses códigos, porque, nossa, eu fiquei até meio zureta. Mas me veio algo. Quando a gente fala, porque é muito subjetivo para a mente do ego essa ideia de não aconteceu nada, ninguém fez nada. Como assim ninguém fez nada? Como assim não aconteceu nada? E agora eu recebi algo que é como, deixa eu ver se eu consigo trazer para a palavra. Na forma, é claro que aconteceu alguma coisa nesse mundo aqui da matéria, no mundo da forma, tá? Acontecem coisas. Esse não aconteceu nada é no estado de consciência, é no não julgamento, é numa neutralidade absoluta. Quando a gente olha para o outro e vê além, não é que a gente não tá, não é que a gente tá dizendo que aquilo da forma não existe. Tá, aconteceu para a percepção do ego, mas a gente acessa um estado de espírito, não é? É um sentir que simplesmente não conecta com nada daquilo. Não conecta com aquela ação, não conecta com com aquele resultado, né? É um sentir, é uma neutralidade. Nossa, eu não sei se ficou claro pra você, Gabi, que você tá fazendo sim com a cabeça, e eu não sei se você tá ouvindo também, tá sentindo o que eu tô falando, mas agora, uau, sabe? Ficou claro. É talvez o olhar inocente, é você simplesmente não se identificar com aquilo. Por mais que aquilo gere consequências na prática, no mundo material, e coisas aconteçam e lá, mas no seu sentir não aconteceu nada. No seu sentir você é puro, o outro é puro, somos um, somos o Filho de Deus. Uau. Uau. É. Uhum, sim. Eu sinto que é mais ou menos por aí, né? Eu sinto que é mais ou menos isso mesmo. Porque ele sempre fala, né? A cura é na mente, então é um estado de mente. Da mente que a gente acessa, um estado de consciência. Que é a ideia da visão de Cristo também que ele fala, né? Cristo vê além, né? Vem além do que acontece aqui, né? Não é que Cristo não via, até Jesus que não via o que estava acontecendo, mas ele conseguia enxergar além daquilo que o ego está encenando na nossa frente. E aquilo não pega porque a gente está curando a nossa mente. Que o que pega na gente nessas imagens que estão sendo encenadas é justamente aquilo que a gente ainda precisa olhar. Por isso que a gente fica conectado, digamos assim, com aquela energia. Porque tem ideias nossas que estão sendo projetadas. A partir do momento que eu acesso esse olhar inocente, aí eu não me conecto com aquilo. Eu entro num estado de consciência. Eu vejo que aquilo está acontecendo, mas não da mesma forma como eu veria se eu tivesse na historinha, se eu tivesse realmente acreditando naquelas ideias. Eu tô. Eu nem sei. Eu nem sei dizer como é que eu tô me sentindo nesse momento. Porque eu tô acessando aqui, eu tô me lembrando de alguns sonhos, e eu nem sei exatamente quais são os sonhos, mas isso tá vindo pra mim. Ah, isso chegou em alguns sonhos, nos últimos sonhos, assim, de situações, porque é muito subjetivo e talvez seja difícil de alcançar com a mente se a experiência não Sim. aconteceu, né? Uhum. Porque não é que a gente simplesmente não vai precisar tomar nenhuma ação, sabe? Às vezes é isso, é realmente é um sair da percepção da forma, é um sair e tá olhando acima das nuvens para aquela situação, como se estivesse realmente desconectado. É muito difícil explicar, mas é possível, é real, é real. É possível olhar para o outro ser humano e simplesmente não estar identificado com nenhuma daquelas ações. O que não significa que a gente não precisa ter respostas ou não precisa agir. Não é sobre isso, né? Porque eu sinto que para a mente do ego, automaticamente a gente entra nesse lugar. Então eu devo aceitar tudo que todo mundo tá fazendo, devo dar a minha outra cara para tomar um tapa, eu devo ser submissa e sei lá o quê, mas não é sobre isso, sabe? Não é sobre isso. Muito profunda. Uau. Nada, é muito lindo mesmo, assim. Nossa, muito lindo. Sobre essa ideia do ego, né? Ele fica muito amedrontado, porque esse é o mundo dele.
brincar com essas historinhas é o mundo do ego. Então a gente ameaçar isso dá muito medo. Mas é só quando a gente tá com a mente certa que a gente tem teve as melhores atitudes. E a gente não tá mais reagindo, entende? Uhum. Ele tem uma seção do livro que é muito linda, que ele vai falar acima do campo de batalha. Ele fala isso pra gente. Então, você tem que ir acima do campo de batalha. Você acha que você tá embaixo, o meu caminho pra você é acima, né? O meu coração tá cheio de amor, Gabi. Eu te agradeço muito por ter me apresentado esse livro. Muito, de verdade. Eu realmente sinto no meu coração que nesse momento eu acessei algo, sabe? Tipo, eu acessei algo no meu coração. É muito bonito, muito profundo. E sei que é muito difícil. E por isso é tão importante, né, gente, a prática espiritual. E seja ela qual for, assim, a prática de conexão com o espírito. Porque se a gente está muito identificado com o ego, tudo que existe é esse mundo. Tudo que existe é a forma. É como se não existisse nada além disso, né? Por mais que a gente se diga espiritualizado e conectado com o despertar. Mas se a gente não volta, dá os passos para trás e vai para dentro e acessa esse lugar dentro, a gente fica totalmente identificado com a forma. Sim, né, sim. É muito profundo, assim, muito. E até a gente tava fazendo as lições, né? Não sei se você viu as últimas lições. Ai, a Que de uma hoje, das que linda foi. demais, Ai, é gente. muito lindo. É muito linda a lição de hoje, muito linda. Chorei. Amei muito. Sim. É muito linda. Que é essa ideia, né? Não é nada nesse mundo que eu realmente queira. Sim. Nossa, isso é tão profundo. É. Sabe, gente? Tipo, a gente realmente meditar nisso e se abrir, mesmo com uma pequena disponibilidade para experienciar isso, para dizer, nossa, não tem nada nesse mundo que eu realmente queira. E, nossa, assim, também agradeço muito a sua partilha, né? Porque, assim, pra mim é um lembrete, assim, eu quero até reforçar isso com uma oração interna, de ser capaz de ver essas situações e de conseguir enxergar além, sabe? De conseguir estar conectada com esse lugar da inocência, de ver essas coisas acontecendo no mundo e não querer nada do mundo. Nossa, gente, isso é tão profundo. É. É tão profundo. É. É tão profundo, assim. Tem um trecho do livro que ele fala isso. Ele fala assim: toda vez que você quiser algo do mundo, o mundo vai querer algo de você. Uau. E é qualquer coisa que a gente quiser, gente, qualquer coisa. Se a gente quiser, sei lá, a aprovação de alguém, o mundo vai cobrar algo de você porque você tá querendo a aprovação daquela pessoa. Se você quiser dinheiro, o mundo vai cobrar muita coisa de você para você conseguir aquilo. Se você quiser uma família, o mundo também vai te cobrar mais um tanto de coisa. Então, qualquer coisa que você quiser nesse mundo, que você quiser, o mundo vai te cobrar da mesma maneira. Uhum. Muito. É. Uau, gente. Não, e é muito incrível ficar falando sobre essas coisas que a gente fala, e é como se a gente soubesse na nossa fala que, ai, será que isso alcança o que a gente tá sentindo, sabe? A gente quer falar sobre coisas tão profundas que às vezes as palavras parecem que, tipo, falta, né? Falta. Por mais que a gente tente elaborar. É incrível. Incrível. Que bonito. Total, Deia. Sinto muito isso em muitos momentos, que eu fico, é isso, é simples, mas nossa, é tanta coisa ao mesmo tempo, sabe? Porque é uma experiência, né? A gente acessa isso na experiência. Ele fala, esse livro não é teórico, tá? Que a gente tem muita resistência, mas não é teórico, é prático, é da experiência, em cada coisinha, é isso que eu falei, você quer alguma coisa do mundo, o mundo quer isso de você. Você pode ver isso em cada coisinha do dia a dia, você querendo alguma coisa de alguém, você querendo que alguém age de uma maneira Uhum. diferente, você querendo um desfecho específico numa situação, que pode ser desde de uma situação enorme de família, de trabalho que está acontecendo, até querer que a sua plantinha dê flor ali naquele momento, sabe? Sim. Então, assim, a A gente conta tem chega. muitas É. coisas, muitas expectativas que são cobradas de nós. Profundo. Sim. 3. Quando te falta confiança no que uma outra pessoa vai fazer, tu estás atestando a tua crença, segundo a qual ela não está em sua mente certa. Dificilmente esse é um quadro de referência baseado no milagre. Ele também tem o efeito desastroso de negar o poder do milagre.
o milagre, percebe tudo tal como é. Se nada a não ser a verdade existe, o modo de ver da mentalidade certa não pode ver nada a não ser a perfeição. Eu tenho dito que só o que Deus cria, ou que tu crias com a mesma vontade, tem qualquer existência real. Isso, então, é tudo o que o inocente pode ver. Eles não sofrem da percepção distorcida. Sim, aqui eu sinto que tem até uma certa promessa, entre aspas, né? Tipo, se a gente atingir essa percepção inocente, seja num relance, né? Às vezes é numa situação que a gente entra em oração, que a gente realmente tem essa disponibilidade na mente, a gente às vezes nem precisa parar para orar, mas a gente se abre para esse lugar, é isso, né? Tudo que a mente inocente percebe é só a criação de Deus, né? É só amor, enfim. Então é uma certa promessa, né? Atinge esse estado que você vai começar a perceber tudo de uma maneira diferente. Lindo. Luz, tu tens medo da vontade de Deus, porque tens usado a tua própria mente, que Deus criou à semelhança da sua própria, para criar de forma equivocada. A mente só pode criar de forma equivocada quando acredita que não é livre. A mente aprisionada não é livre porque está possuída ou detida por ela mesma. Está, portanto, limitada, e a vontade não é livre para asserir a si mesma. Ser um e ser um é ser uma somente ou vontade. Quando a vontade da filiação e a do seu pai são uma só, o acordo perfeito entre elas é o céu. Que lindo, lindo. E lembrando que para um curso de milagres, a ideia de céu e inferno é a ideia de um estado da mente, né? Não é Uhum. um lugar, né? Então, quando a nossa vontade está 100% alinhada à vontade de Deus, a gente experiencia o céu. A gente experiencia a paz, a falta de resistência, né? Uhum. Então, as coisas fluem, porque é a vontade de Deus. E se a gente está alinhada a ela, a gente experiencia a felicidade, o amor, a paz. Sim. Nada pode prevalecer contra um filho de Deus que entrega seu espírito nas mãos de seu Pai. Ao fazer isso, a mente desperta do seu sono e lembra-se do seu Criador. Todo senso de separação desaparece. O Filho de Deus é parte da Santíssima Trindade, mas a própria Trindade é una. Não há confusão dentro dos seus níveis, porque eles são uma só mente e uma só vontade. Esse propósito único cria a perfeita integração e estabelece a paz de Deus. Entretanto, essa visão só pode ser percebida pelos que são verdadeiramente inocentes, porque seus corações são puros. Os inocentes defendem a percepção verdadeira, ao invés de defenderem-se contra ela. Compreendendo a lição da expiação, eles não têm o desejo de atacar e, portanto, veem verdadeiramente. É esse o significado da Bíblia quando diz: quando ele se manifestar ou for percebido, seremos semelhantes a ele, porque havemos de vê-lo como ele é. Uhum. Muito bonito, gente.
a primeira frase aqui, muito linda, que ele fala: nada pode prevalecer contra um filho de Deus que entrega seu espírito nas mãos de seu Pai. Uhum. Que lembra também a última sessão, ele falou, né, sobre a relação da inocência com a força, né? Então, quando a gente realmente está lembrado de quem a gente é, nada pode nos atingir, porque é um estado da mente, que nem a gente falou, né? Não é que as coisas não vão acontecer, mas é que nesse lugar nada atinge a gente, porque a gente está identificado com a verdade. Então, muita coisa pode acontecer fora, mas aquilo já não tem mais aquele significado que tinha antes. Sim. Tanto que tem vários momentos do livro que ele fala: você pode usar qualquer coisa para sentir qualquer coisa. Então, você pode usar um arco-íris para ficar feliz, você pode usar um arco-íris para ficar triste. Se Uhum. você, sei lá, o dia que você viu um arco-íris, a sua mãe passou mal. Aí você olha pro arco-íris e você lembra que a sua mãe passou mal naquele dia, que foi um dia muito triste, muito difícil para você. Então, ele traz isso, é muito da percepção do ego. A gente vai dar o significado das coisas. E a gente vai experienciar aquilo que a nossa mente está aberta para experienciar. Inclusive, tem alguns momentos que ele traz isso, né? Primeiro, que é uma inversão do modo de pensar no mundo. Primeiro, a gente escolhe como a gente se sente e depois a gente vê o que o mundo apresenta pra gente. Então, ele traz que, como a projeção faz a percepção, que em muitos momentos é a gente que escolhe. Eu vou ficar frustrada, eu vou ficar irritada, eu vou ficar feliz. E na minha frente começa a se manifestar coisas para confirmar. Exatamente por conta disso, porque eu Sim. posso usar qualquer coisa para sentir qualquer coisa. Então, se eu tô comprometida aquele dia, mesmo que Uau. inconscientemente, a ficar irritada e brava com alguma coisa, eu vou encontrar motivos para ficar irritada e brava com alguma coisa. Ou se eu tô comprometida com a felicidade, com o amor, eu vou encontrar testemunhas e coisas acontecendo incríveis na minha frente para eu sentir aquele amor expandindo. E não é o que eu tô encontrando na frente que tá me fazendo me sentir daquela forma, mas é Sim. a minha decisão interna, onde eu me posicionei internamente. E essa é uma grande chave, porque, e é muito profunda também, gente, porque eu já falei isso aqui, vai ter muitos momentos que as cenas vão convencer a gente muito de que é o que tá fora que tá deixando a gente chateado. E assim, de verdade, é muito desafiador em alguns momentos. Mas o que ele traz de maneira absoluta, que é isso que a gente está falando, traz resistência, é de que é a gente que está escolhendo a forma como a gente está se sentindo em cada situação, por mais desafiadora que ela seja. E, enfim, né? Inclusive, isso me lembrou assim que eu tô com uns treinos internos aqui, bem pequenininhos, de coisas bem simples assim do dia a dia que eu acho que dá pra gente enxergar isso acontecendo. Às vezes eu tenho que fazer exames. E eu fico muito brava quando atrasa o exame. Gente, eu sou. Ai, meu Deus do céu. E aí, é muito engraçado, porque eu comecei a perceber que eu tenho um apego a essa ideia. Tipo, real. Tipo, eu quero ficar brava. Tipo, eu vou no laboratório e já tô pronta pra ficar brava, sabe? Tipo, e aí, nessas últimas semanas, eu fui fazer alguns exames. E eu fui numa consulta também. A médica que nunca atrasa, atrasou 1h20. Na minha cabeça eu tava assim, como assim? O que que tá acontecendo? Eu já tava brava com ela, né? E toda a história na minha cabeça, de que ela tava errada. Mas ao mesmo tempo eu tava assim, não, mas calma. Eu quero escolher de novo, eu quero me sentir diferente em relação a isso, eu não quero ficar irritada. E não tem ninguém me atacando, porque o ego ele vai muito para esse lugar de ataque. Tô sendo atacada, tô sendo desrespeitada, porque a raiva é muito essa ideia, né? Da mente. E depois ela até me explicou o que tinha acontecido e ela realmente é uma médica que não atrasa. Foi um dia específico, mas eu já tava tão decidida a ficar estressada que eu provavelmente manifestei, entre aspas, Uhum. aquela situação para eu ficar brava com alguém. E aí, se a gente cai na ideia da forma, a gente vai continuar alimentando. Eu vou achar que eu tô muito certa. Eu esperei 1h20, eu Uhum. estou certa. E se a gente usar a ideia do mundo, eu tô super justificada, né? Tem todas Sim. as histórias que o mundo pode contar pra gente. E hoje eu fui fazer um exame e atrasou bem pouquinho porque a mulher queria me adiantar, gente. Olha que loucura. Ela me chamou pra dentro da sala antes de eu abrir a ficha. E ela fez só isso comigo. E eu fiquei lá dentro esperando. E depois ela falou que eu tinha que sair, porque eu não tinha aberto a ficha, pediu desculpa. E daí eu fiquei, gente, olha como assim. Parece que eu tô tão presa nessa ideia de atraso, né, essa irritação na minha mente, que eu fico escolhendo isso, que às vezes até a pessoa tá querendo me ajudar e eu tô ficando irritada. Entende, gente? É esse lugar, assim, onde a gente começa a dar esse passo pra trás e perceber. Eu tô produzindo isso, não só na forma, no mundo que tá aparecendo na frente, mas acima de tudo no estado interno.
e quanto que tem de resistência, pelo menos eu percebi internamente, em largar esse lugar, tipo assim, não, eu quero estar certa, eu quero sentir isso, porque eu tenho essa legitimidade. Então, é um processo nosso da gente realmente soltar e dar espaço para trás para se posicionar de novo na mente. Dessas coisas que você falou, Gabi, tão profunda. Não sei quantas vezes eu já falei profundo só nesse podcast, né? Imagina na sequência de todos. Mas você falou que é uma grande chave, e é uma grande chave para você que está ouvindo ter clareza e consciência disso que a Gabi falou, né? Que é uma escolha interna. Se você vai se irritar ou se você vai ficar feliz. Antes disso, você já fez uma escolha. Você já tem essa escolha. E aí tudo que se manifesta na sua vida é apenas uma... Porque é uma grande chave quando... Não é que a gente simplesmente vai conseguir mudar de uma hora para outra a escolha, mas perceber, opa, pera, olha, hoje é um dia que eu estou escolhendo a irritação, que eu estou escolhendo. É trazer essa autorresponsabilidade. Porque isso vai abrir um pouco mais os nossos olhos, senão a gente fica perdida que nem folha no vento, num tufão, aí acontece uma coisa, outra coisa, e a gente é arrastada pelas situações. A gente vai indo cada vez mais para fora e tendo cada vez mais confirmação de que a gente tem todo o direito de sentir aquilo, e é sem fim. Às vezes é sem fim, às vezes pode levar a lugares desesperadores dentro da gente e fora da gente também, né? Então a clareza de que é uma escolha ajuda a gente simplesmente a dar um passo para trás e ficar um pouco mais receptiva, um pouco mais aberta, né? E quando o Gabi fala, e eu de certa forma manifestei aquilo, pode gerar uma certa essa ideia de que a gente manifesta as situações pode gerar uma certa confusão no sentido de, será que eu criei essa situação? A pessoa, ela só atrasou por causa de mim, que precisava ficar irritada? Não é bem isso. É como uma série de sincronicidades. Quando você faz uma escolha e você tem uma crença, porque tem a ver com uma crença, né? Essa escolha está relacionada a uma crença. Se você tem uma crença, é como se você, inconscientemente, você vai escolher aquele dia com aquela médica que nunca atrasa. As sincronicidades vão te encaixar em situações que vão se manifestar por si só. Mas a gente fala manifesta aquilo porque de alguma forma a gente se coloca naquela situação, a gente vai exatamente para aquela armadilha, para poder cair naquela armadilha e dizer, tá vendo como é que eu tenho todo o direito de ficar brava, blá blá blá. A médica que nunca sempre acontece comigo. E vai toda vez, todo mundo faz isso. Exatamente. Exatamente, muito profundo. É muito profundo, né? E é isso que a gente tá falando, é prático também, é profundo e dá pra gente enxergar isso nas pequenas coisas. E essa questão da manifestação, eu acho que é muito interessante, porque eu sinto que é isso. E eu acho que é uma chave que ele também trouxe uns capítulos atrás, quando ele falou sobre doença. Que ele falou, não é a sua mente que manifesta a doença. Porque o ego usa essa ideia da manifestação pra colocar a gente na culpa. É tipo, tá vendo? Eu saí brava, irritada. Eu escolhi ficar irritada naquele dia e eu fui lá e manifestei essa situação ruim pra mim. Essa foi uma situação de irritação, mas sei lá, vai que eu caio da moto. Tô dirigindo uma moto, eu caio. Eu penso, meu Deus, eu manifestei isso porque eu não estava alinhada. E daí a gente já entra em todo um processo que o próprio ego cria pra manter a gente preso na culpa. Na sensação de novo que a gente errou, tá vendo? Olha como você errou. Já saiu pensando errado de casa. Tá vendo como você é o filho pecador de Deus, não faz nada certo. Você tinha que sair good vibes e nem good vibes você saiu e começou a aparecer um monte de coisa na sua frente. Então, é muito esse lugar de entender que as coisas estão se manifestando porque faz parte da nossa percepção. Porque, por exemplo, nesse exemplo da médica que atrasou 1h20, eu poderia, gente, tranquilamente, aquele consultório tava vazio, tava só eu sentada, eu tinha um fone de ouvido. Eu poderia sentar, ouvir uma musiquinha por 1h20, musiquinha que eu queria, um tempo de relaxamento, ficar lá resolvendo as coisas no celular, mas eu escolhi ficar irritada 1h20. Entende? Porque tem sobre a manifestação, mas que a gente falou, acima de tudo, é a forma como a gente enxerga, né? E tem algo até mais profundo, que eu acho assim, ainda tento entender isso na minha mente, que a ideia é que o roteiro já tá escrito. Então, aí temos uma aprofundada um pouco mais, né? Temos aqui mais um elemento pra gente tentar entender, encaixar no meio. Mas
que é muito abstrato e eu não consigo acessar isso profundamente. Mas outro dia eu vi uma menina comentando sobre isso, né? Que é a ideia de que tudo que vai acontecer já está escrito. A única coisa que a gente pode realmente decidir é com quem a gente vai viver isso. Se a gente vai viver isso com o ego, com a irritação, com a raiva, com a tristeza, com o medo, ou se a gente vai viver isso com Deus, com o Espírito, com o amor e com a paz. Né? Então, talvez, hipoteticamente, o roteiro estava escrito que eu ia esperar 1h20 Sim. naquela manhã de quarta-feira e estava tudo certo. Eu poderia escolher sentar lá lindamente, ouvir minha musiquinha e fazer o que eu quisesse, ficar em paz, ler lá um curso de milagres, inclusive no celular, e usar aquele momento de meditação. Ou Sim. eu poderia escolher atacar a médica sistematicamente na minha mente por 1h20. Uhum. Era uma escolha. Sim. E aí, desde uma espera de 1h20, quanto a um cair da moto, não é o que acontece, assim como a gente lida com o que acontece. E essa ideia de que o roteiro está escrito faz muito sentido para mim, se a gente para refletir sobre a ideia de tempo, né? A ideia de tempo que é totalmente. é, Não sei nem qual é a palavra, mas tipo, são tantas as vírgulas nessa história, né, do tempo linear, e entender que. Eu não vou nem começar esse assunto, porque senão já vai ficar 1 hora aqui eu tentando explicar. Mas a ideia de que o tempo não existe, a ideia de que, né, a gente está aqui num espiral que está entendendo o passado e o futuro como realidades, mas na verdade tudo acontecendo ao mesmo tempo, tudo sendo ao mesmo tempo. Se tudo está sendo ao mesmo tempo, o futuro também está sendo ao mesmo tempo, e de certa forma está tudo escrito. Até mesmo, porque isso pode também gerar aquele lugar, então se está tudo escrito, eu não vou fazer nada e vou ficar só esperando, ou então vou. Tá escrito, inclusive, você pegar e levantar e fazer uma coisa inesperada. Você pegar e transformar o seu destino de uma hora para outra também. Tudo, tudo. O inesperado, o esperado, o previsível, o imprevisível, tá tudo escrito. Profundo. É, menina. Ah, deixa, Profundo. deixa ali no Profundo. compartimento. Deixa ali no É, deixa compartimento. isso no ar, deixa no ar. Ai, maravilhoso. Ok, vamos pro parágrafo 6. O caminho para corrigir distorções é retirar a fé que depositas nelas e investi-la somente no que é verdadeiro. Não podes fazer com que a inverdade seja verdadeira. Se estás disposto a aceitar o que é verdadeiro em tudo o que percebes, deixas que isso seja verdadeiro para ti. A verdade vence todo erro, e aqueles que vivem no erro e no vazio jamais podem achar consolação duradoura. Se percebes verdadeiramente, estás cancelando percepções equivocadas em ti mesmo e nos outros simultaneamente, porque os vês tais como são. Tu lhes ofereces a tua aceitação da sua verdade de forma que possam aceitá-la para si próprios. Essa é a cura a que o milagre induz. Ah, muito lindo. Aqui no final, eu sinto que ele traz essa ideia, né? De quando a gente enxerga o outro por quem ele realmente é, a gente abre uma grande porta também de cura, né? Tem outro trecho que ele fala sobre a caridade, porque para o Sem a caridade é isso, né? A gente não enxergar a ilusão do nosso irmão e nas situações. É a gente realmente enxergar aquilo que é muito caridoso, é muito verdadeiro. Se a gente for pensar em Jesus, né? Olhando para as pessoas que eram vistas, mal vistas naquela época, e não confirmando aquilo, quanto que aquilo era poderoso e transformador, né? Essa é a maior caridade que a gente pode fazer por alguém e por nós mesmos, porque nos conecta com quem a gente realmente é e quem aquela pessoa realmente é. Porque é a gente caminhando todos de volta, né? A gente dando a oportunidade para todo mundo enxergar a verdade, mesmo que não seja através da palavra, mesmo que seja através de um olhar. Uau, que lindo, que lindo.
Amém. Nossa, entender isso. Nossa, essa sacada você já tinha tido? Desse parágrafo, dessa ideia do olhar e da caridade, e da permissão, é uma permissão para que o outro se enxergue como ele verdadeiramente é. Quando a gente é visto com neutralidade, com pureza, com verdade, quando a gente recebe isso, a gente pode sentir isso, né? Tipo, uau! E não é sobre ser boazinha e fazer coisas bonitinhas e aprovaçãozinha. Outro conceito, outro conceito. E assim, o Curso em Milagres que me desculpe, mas é mágico demais, assim, é pura magia essa absolvição silenciosa que acontece com uma mente certa, presente, diante do outro, né? Uau! É muito lindo, daí. Muito lindo. Essa ideia, eu acho que eu fui pegando. A última vez que a gente falou de caridade, que eu falei, eu não entendo direito o que é caridade. Adoro. Aí eu li. Aí veio. Eu acho que é isso. Então, também é essa questão, né, da gente ir pra esse lugar do não sei, né? Claro que, assim, eu também não acesso tudo 100%, mas os entendimentos, eles vão chegando aos pouquinhos, né? Conforme a gente vai abrindo esse espaço. E é isso. E eu sinto que eu tinha um conflito com essa ideia da caridade, porque a gente tem uma ideia aqui na forma que tem muito a ver com a forma, com o mundo, né? Com doar coisas, fazer coisas, e ele leva a gente para esse lugar do olhar, né? Da visão de Cristo, que é ver além, que, nossa, gente, é muito lindo, assim, que é estar presente, não enxergar aquilo que a pessoa está enxergando, é enxergar algo completamente diferente ali, seja qual for a situação que está na sua frente. Nossa, muito lindo. Que bênção. E a gente, quando a gente não tem esse conhecimento, essa consciência, às vezes faz tanto esforço, né? Tipo, um lugar de querer defender uma ideia mesmo, faz tanto esforço para querer convencer o outro de algo, para querer convencer o mundo de algo, do bem, quando isso não acontece pelo esforço. É uma transmissão. É o que é absoluto, não precisa de nada. É o que é. É muito profundo. Terminei com o quê? Com muito profundo, só para. Só pra usar um pouquinho essa palavra, que a Só gente para nem variar. usa. Uau, maravilhoso, que bênção. Realmente, que presente, assim, essa sessão. Tô muito grata por essa. Ai, sei lá, por essa clareza, sabe? Que, que vem desse lugar profundo. Tipo, enquanto a gente tá aqui lendo, enquanto eu tô aqui lendo com você, me vem um questionamento e do questionamento já me vem algo que preenche meu coração, assim, é tão bonito, tão milagroso, milagroso. Gratidão, Gabi. Gratidão, Deia. Gratidão a todos. Amei também participar, receber milagres aqui juntas. Sim. É isso, nos vemos na próxima sessão, no próximo podcast. Espero te ver em breve. Beijo, Gabi, gratidão. Tchau, tchau.